Oi, oi. Opa, Neidmar do nosso grupo também. Opa, boa noite, gente. Nosso grupo agora vai apresentar um pouco sobre as traduções da Bíblia. Eu vou iniciar só dando uma leve introdução sobre um pouquinho do que a gente vai falar, que basicamente esse é o assunto principal, né, das traduções da Bíblia. Então a gente vai entrar um pouco sobre algumas traduções, seus autores, como que é feita essa tradução. Aí, esse daqui é o nosso grupo. E para começar, eu coloquei aí no slide a imagem para vocês olharem, que mostra um pouco de como é a tradução da Bíblia no mundo. Esses dados aí apresentados não são tão recentes, são do ano de 2020. Então, pode ser que agora, nesse ano, estejam os números maiores. Mas, por exemplo, aí na sua esquerda, na época em 2020, nós tínhamos cerca de 7,2 bilhões de pessoas. Desses 7,2 bilhões, 5,7 bilhões de pessoas tinham acesso à Bíblia completa em sua língua, que dá aproximadamente 80% da população mundial. Ou seja, 80% da população mundial tinha acesso a uma Bíblia em seu idioma. Já 11,1% tinha acesso apenas ao Novo Testamento no seu idioma. 6,4% possuía partes da Bíblia no seu idioma. E 3,5% de toda a população mundial em 2020 não tinha nada da Bíblia no seu idioma. Que aí são geralmente aqueles locais mais isolados, geralmente nem idiomas são dialetos, né? Aqueles dialetos locais, às vezes em locais mais isolados na África, ou mesmo na América. Que aí é mais difícil de ter alguém para traduzir a Bíblia de algum outro idioma para o idioma nativo, né? Já na parte direita, nós temos os dados relacionados ao total de línguas no mundo, que em 2020 era de aproximadamente 7.359 línguas que possuíam em todo o mundo. Dessas mais de 7.000, 700 línguas possuíam a Bíblia completa nesse idioma. Já desse valor total, 1.549 tinham apenas o Novo Testamento completo traduzido, 1.162 tinham partes da Bíblia e 3.948 línguas não tinham a Bíblia em seu idioma. Pode parecer até um número grande. Você fala assim, nossa, mais de 50% de todas as línguas do mundo não tem a Bíblia nesta língua. Mas há de se notar também que, por exemplo, as 8 grandes, maiores línguas do mundo, que eu não vou saber de cabeça, mas, por exemplo, o inglês, o mandarim, o japonês, o português, o espanhol, isso já corresponde a quase 80% de toda a população do mundo. Então, mesmo que mais da metade de todas as línguas do mundo não tenham a Bíblia em seu idioma, corresponde a uma parcela bem pequena de pessoas. Então, é um número até ok, digamos assim. Aí, pode passar, Marcelinho. Aí, agora eu vou entrar no mérito sobre tipos de tradução, antes da gente entrar nas traduções em si. Porque quando você vai traduzir a Bíblia, você tem dois tipos de abordagem que você pode utilizar na hora de você traduzir. Ou você utiliza uma abordagem focada mais na equivalência formal, ou uma abordagem focada mais na equivalência dinâmica. Aí pode passar. Aqui eu vou dar primeiro só um exemplo em inglês, para vocês entenderem mais ou menos como funcionam essas coisas antes de entrar no mérito da Bíblia. Aí eu preciso que vocês entendam um pouquinho de inglês também para se situarem. Qualquer coisa, a Marcelinha está aqui se vocês quiserem estudar inglês com ela, já fazendo um merchan aqui. Por exemplo, se você tiver a frase You're giving me a million reasons to let you go, pode passar, Marcelinha. Se você traduzir na forma formal, apenas na equivalência formal, essa é a tradução. Você está me dando 1 milhão de razões para deixá-lo ir, que é uma tradução literal. Basicamente, você pegou palavra por palavra e traduziu. Mas se você traduzir ela na equivalência dinâmica, aí pode passar. A tradução mais adequada seria você está me dando inúmeras razões para deixá-lo ir. Porque esse a million reasons não necessariamente é uma coisa literal. Ela pode ter um duplo sentido aí, que é
não é tipo, realmente a pessoa está te dando 1 milhão de razões. Não, ela está te dando incontáveis, inúmeras razões. Então, isso é só um início assim, para a gente entender o que seria esse diferente tipo de equivalência. Aí pode passar. Aí, mais um exemplo. No caso anterior, volta só rapidinho, Marcelinho. Nesse caso anterior, volta só um aqui, Marcelinho. Isso. Nesse caso aqui, se vocês repararem, tanto a equivalência formal quanto a equivalência dinâmica não traz prejuízo nenhum ao entendimento. Se você lê 1 milhão ou inúmeras, você entende basicamente a mesma coisa. Não muda muito o entendimento. Mas agora, pode passar. Não, vai um por um, isso. Agora, se você tiver a frase "The test was a piece of cake", se você traduz só na equivalência formal, literalmente o teste foi um pedaço de bolo. Mas um americano nativo, não é esse o sentido que ele está dando para a frase quando ele fala isso. O sentido que ele está dando é o da equivalência dinâmica, que pode passar. Que é, o teste foi muito fácil. Que aí nós temos um caso que a diferença na tradução traz prejuízo ao entendimento. Porque se você entender como o teste foi um pedaço de bolo, o que você está entendendo? Que o teste era de comer? O teste era gostoso? Não dá para entender muita coisa. Mas se você entende a gíria e faz equivalência dinâmica, aí sim você entende. Não, o teste foi muito fácil. Aí pode passar. Agora, peraí, Marcelinho, antes de passar. Deixa aí. Agora eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês, pode ser no celular, em Filipenses 2, nos versos 1 e 2. Não, peraí, Marcelinho, está muito rápido. Volta aí, Marcelinho. Não dá spoiler, não? Peraí. Aí, pode passar. Só um? Isso. Aí, quem tem a ACF, independente da tradução, mas aqui eu vou ler uma tradução que tem equivalência formal, que eu peguei no caso a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, que diz assim a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Alguém de vocês aqui tem a ACF e acompanhou nessa forma? Só uma pessoa? Ou às vezes não a ACF, mas talvez a outra Almeida? A irmã ali também, né? Bom, agora talvez o caso que a maioria tenha, né? Pode passar, Marcelinho, só umzinho. Agora na NVI, que é por equivalência dinâmica. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui vocês reparam que tem bastante diferença de um texto para o outro, da ACF para a NVI. Mas vocês diriam que vocês interpretam coisas diferentes lendo essas diferentes traduções? Vocês acham que em uma tradução quer dizer uma coisa e na outra quer dizer outra coisa? Não, né? Porque tá bem parecido. É a mesma síntese, só muda as palavras. Porque basicamente o que a ACF fez é o que a gente viu nos exemplos anteriores, é pegar palavra por palavra e traduzir o significado literal. Já a NVI procurou dar uma revisitada e dar um sentido mais lógico, voltado também ao nosso entendimento, né, para ficar um entendimento bem mais claro. Aí agora, só mais uma, Marcelinho. Umzinho só. Isso. Aí agora eu convido os irmãos a abrirem Eclesiastes 11, no versículo 1. Amém? Agora sim. Ó, na ACF, que é a equivalência normal, está assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
bem sucinto, né? Já na outra tradução, por equivalência dinâmica, que é a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, isso. Ela está assim, igualzinho, igual está ali? Tá escrito assim, ó. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aí é que eu faço a mesma pergunta. Você já acha que tem uma diferença no entendimento do texto? Bastante, né? Porque aí a gente vê que, às vezes, a linguagem dinâmica, ela pode ajudar ou não. Porque o texto original, se você for seguir o fiel original, a ACF está perfeita. É assim que estaria no hebraico. Mas, às vezes, não era essa a intenção que o autor queria dizer. Porque quando a pessoa fala, lança o teu pão sobre as águas. A gente, nos dias de hoje, a gente não usa uma linguagem dessa para expressar alguma coisa. Então, o que a equivalência dinâmica às vezes faz é tentar entender o que o autor quis dizer e traduzir para a linguagem no dia de hoje. Tanto que o título da Bíblia é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tanto que a gente não pode falar que uma tradução é melhor que a outra. Depende do propósito que você quer. Você quer estudar para seguir o texto original ou você quer estudar para tentar entender o que significa na linguagem de hoje? Então, é difícil a gente, às vezes, pontuar essa tradução é melhor do que a outra. Porque as diferentes traduções têm diferentes finalidades, que mostram diferentes pontos de vista. Aí, agora eu vou entrar numa certa polêmica. Passa só um, Marcelinho, só um. Umzinho. Isso. Convido os irmãos, exatamente, a abrir em 2 Reis 8:26. Aí, vou fazer o seguinte, uma parte, quem quiser abrir em 2 Reis, abre, quem quiser abrir em 2 Crônicas, abre. Vou deixar dos irmãos aí escolher qual quer escolher, se quer abrir em 2 Reis 8:26 ou 2 Crônicas 22:2. Amém? Passa aí, Marcelinha, só um. Por equivalência formal, a gente tem assim, em 2 Reis. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, era neta de Omri, rei de Israel. Já em 2 Crônicas, está escrito, tinha 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Omri. Vocês perceberam alguma coisa assim nesses textos? Igual, no 2 Reis também está falando que a Atalia era neta de Omri. E depois está falando que era filha. Depois, se vocês até olharem aí, vocês veem que é o mesmo contexto. Não peguei em contextos diferentes. Tem 2 Acasias diferentes. Não. Na verdade, até tem 2 Acasias diferentes, mas daqui estou falando do mesmo Acasias. Aí, por equivalência dinâmica, pode passar, Marcelinho. Tá assim, 2 Reis. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Em 2 Crônicas, Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri. Aqui, já na equivalência dinâmica, a gente nota que há uma concordância nos 2 textos. Mas parece que não tem essa concordância na ACF. Então a gente pode dizer que a ACF está errada? Não, lembra? Eu falei que cada tipo de tradução tem um diferente propósito, digamos assim, né? O propósito da ACF é se manter fiel ao original. Já esse texto da direita que eu tirei da NVI, propósito em traduzir voltado aos nossos tempos. Mas por que tem esse texto na ACF está errado? Então quer dizer que Deus não permite que a Bíblia seja traduzida ao longo do tempo corretamente e chegue a gente igual era antigamente? Quer dizer que Deus permite erros na Bíblia? Não, né? Aqui se você faz uma pesquisa, aí, por exemplo, um certo ponto fraco da equivalência formal é que acaba te levando a ter que pesquisar um pouco mais da palavra de Deus. Na verdade, não é um ponto fraco, é um ponto forte, né? Porque pesquisar a palavra de Deus sempre é bom, né? Se você pesquisa, faz a árvore genealógica, tudo bonitinho, você vê que o correto é realmente
porque a Atalia era neta de Omri. Mas por que em 2 Crônicas está filha de Omri? Muito provavelmente esse termo filha foi usado como no sentido de descendente, da linha de Omri. Não literalmente a pessoa que nasceu de Omri. Tipo, Omri casou e teve Atalia como filha. Não é essa palavra. Muito provavelmente esse filha é nesse sentido de descendente. Isso, da mesma forma quando lá no Novo Testamento o cego fala, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ali não está falando, ó Jesus, o seu pai literal é Davi. Não, está falando Jesus, descendente de Davi, da linha de Davi. Então aqui é o mesmo emprego que foi, nesse sentido. E já na diferença da idade, por que um fala 22 e outro fala 42? Se você pesquisar, o pai de Acasias, que se eu não me engano o nome dele é Jeorão, ele morreu aos 40 anos de idade, depois do seu reinado. Então não tem como afirmar que ele tinha 42 quando começou a reinar, porque como alguém pode começar a reinar tendo mais idade que o pai dele? Claro, nos dias de hoje tudo é possível, né? Porque a pessoa separa, adota essas coisas, mas antigamente não tinha como. Então o correto é afirmar que ele realmente tinha 22 anos, mas por que está 42 anos? Aqui, novamente, por equivalência formal, não se deve ao trabalho de traduzir o que o autor quis dizer, e sim palavra por palavra. Sendo que o autor quis dizer que não que ele tinha 42 anos de idade exatamente, e sim que da linhagem de Omri, assim como está falando da filha, a filha não é filha, é da linhagem de Omri, da mesma forma, da linhagem de Omri, aos 42 de Omri veio Acasias. Então é como se fosse assim, no 42º ano do reinado de Omri, Acasias começou a reinar. Com que idade? 22 anos. É basicamente isso. Então o que eu quero trazer aos irmãos é... Eu vou posteriormente até vou dar os exemplos de Bíblias que usam equivalência formal e codinâmica, mas a Bíblia em si não tem erros. O erro está na gente, em não estudar a Bíblia. Então, se a gente estuda, e a gente entende, se a nossa Bíblia é por equivalência formal ou dinâmica, a gente vê que o que a gente acha que é erro, na verdade, é que quem traduziu, eles não se deu ao trabalho de colocar na nossa linguagem, e sim traduzir literalmente. Então, se a gente pesquisa, a gente entende o verdadeiro significado. Aí pode passar, Marcelinho. Aí eu estou dando exemplos de Bíblias que utilizam tanto a equivalência formal, quanto a dinâmica, quanto um misto das duas. Aí vocês podem olhar qual é a Bíblia de vocês e depois olhar qual equivalência está usando para depois pesquisar em casa. E só um detalhe que eu coloquei ali em parênteses, né, que é a Bíblia Viva, que ela utiliza muita paráfrase, né, que é tipo um sentido abstrato, um sentido figurado, né, que ela dá para algumas passagens, para a gente conseguir entender, né. Igual aquele caso do pão na água.